Saudações fraternas, irmãos. Vamos primeiramente fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos neste momento, pensando no amor de Jesus, Cristo por nós, que significa luz que nos aquece, que clareia nossa caminhada. Buscando neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, dando neste momento qualidade aos fluidos que nos envolvem nesses momentos tão delicados e conflituosos, de turbulência, resultado de crises de valores que estamos passando neste momento, nascidos todos do nosso egoísmo e a nossa prepotência. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação neste momento de dificuldades, para melhor suportá-las e avançar no progresso individual e coletivo. Pai, mesmo nessa crise geradora de conflitos, que nós possamos entender que é um processo para começarmos a identificar a necessidade de harmonização, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e o trabalho para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Mas é necessário que compreendamos que cada um deve fazer a sua parte na grande obra do amor universal. Que assim seja. Então agora, vamos iniciar nossas irradiações, unindo os nossos esforços, os nossos pensamentos, sentimentos voltados ao bem. Nesse instante, vamos imaginar uma corrente de luz, pedindo aos Espíritos Consoladores, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que nos auxiliam nos nossos objetivos. Clareia-nos, Senhor, o nosso entendimento. Deus misericordioso, Jesus de amor, que a vossa vontade se estenda sobre todos nós e que os nossos amigos, espíritos superiores, interessados em nosso desenvolvimento intelectual e moral, possam encontrar nossas mentes receptivas em padrão vibracional elevado, em consonância com os preciosos ensinamentos do Cristo e das leis do nosso Divino Pai. Que esses mensageiros do Cristo, que detêm o conhecimento, possam levar esses fluidos reparadores a todos os lares, atendendo os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos, vizinhos, e que se encontram neste momento com dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. Assim como todos os lares dos outros países que estão passando neste momento pela enfermidade do novo vírus que se instalou. Pedimos também tua infinita misericórdia aos desencarnados nesses dias ocorridos na epidemia, que sejam amparados e restabeleçam logo para a continuidade da sua trajetória. Que possamos todos entender que na condição que nos encontramos, necessitamos dele, Jesus Cristo, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites materiais para o infinito do seu amor. Jesus veio até nós para que nos tornássemos mais humanizados. Então cabe-nos agora esquecer por momentos de nossas pequenezas e pensar nos que vivem nas ruas, sem lares, vivendo à margem da sociedade, na solidão, que possamos receber o amparo dos mensageiros do Cristo. Assim também é nosso dever pensarmos com amor, compaixão nos órfãos, idosos, abandonados muitas vezes, que têm todo o direito da nossa caridade. Pai amado, também queremos pensar neste momento aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre os seus corpos e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas das vicissitudes terrestres.
Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus, dando-lhes força de suportar as suas dores com resignação. Lembremos que Jesus no Sermão do Monte proferiu as bem-aventuranças. Jesus nos fala de dias melhores, nos dá esperança. Aos homens, mulheres, jovens que estão nas penitenciárias, que possam voltar seus olhos para Deus, elevar os seus pensamentos em arrependimento, e um raio de divina luz irá os esclarecer. Que possamos desenvolver a compaixão, a indulgência para com todos, sem julgamentos. Assim como Jesus, que compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Aos governantes, aos que detêm poder, aos empresários, que a voz dos espíritos superiores atinja seus corações, para que sejam mais generosos nesse momento de crise, caridosos sem ostentação, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Que haja um despertar das nossas consciências, lembrando que esse poder foi dado por Deus para usar em benefício de toda a sociedade. Pai, onde houver guerra, ódios, desafetos, desejos de vingança, que possamos retribuir o bem com o mal, o bem e o belo, com pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior que nos ampara. Que possamos entender que os amigos mais cruéis permanecem dentro de cada um de nós, que vitalizamos com nosso orgulho e egoísmo, nossas sombras, que devemos enfrentar com o amparo dos benfeitores, fortalecendo o nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, a própria terapia atuante do amor, permanecendo abertos à renovação. Aos suicidas, Pai, que abreviaram suas vidas, que a misericórdia divina possa se estender sobre suas almas, abrandando seus sofrimentos e aproveitando as novas oportunidades que lhes será oferecido pela bondade do Criador. Que a luz dos bons espíritos possam despertar em nossas consciências diante das perspectivas do desequilíbrio ecológico, decorrente da nossa negligência e ganância. O planeta, nossa abençoada escola, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. É imediato, é urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica, que todos possam valorizar a água potável, a terra fértil, o ar respirável, a luz, o calor, adequados para nossas vidas, e que os mensageiros do Cristo possam magnetizar as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que nesta crise de saúde que estamos vivendo hoje, decorrente do novo vírus, que desencadeou uma crise de consciência humana e sociológica, possamos despertar nossa compreensão da responsabilidade e do sentido da verdadeira cooperação entre todos os povos. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, que possam estes ser amparados neste momento tão delicado. Aos pesquisadores e cientistas de diversos países que percebam a intuição do alto segundo a vontade do Pai para a solução necessária à nossa evolução. E que assim seja. Que a paz e a serenidade esteja conosco. Nessa oportunidade, nós vamos trazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita a respeito do autoconhecimento. E antes de entrarmos propriamente no tema, é importante nós conceitualizarmos ele, até para entendermos o benefício que o autoconhecimento vai propiciar desse nosso processo reencarnatório, desse processo de oportunidades para nós nos melhorarmos espiritualmente.
Então nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, uma passagem, que já está contida também lá em Mateus, versículo 34 a 40, que é a respeito do maior mandamento. Então Jesus, em determinada ocasião, fora questionado a respeito do maior mandamento. E sempre que se fala em perguntas feitas a Jesus, a maioria delas era exatamente no sentido de encontrar algo dentro da resposta que pudesse comprometer o mestre. Dessa vez a tentativa não era diferente. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E aí então, de forma resumida, ele colocou o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas aí estão reunidos, ou aí estão resumidos. Então nós vamos ter o quê? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Essa tríade, ela é um guia seguro para nós conduzirmos a nossa existência. A busca efetivamente de desenvolvermos nesses três aspectos o amor. A nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o próximo e a nossa ligação conosco mesmo. Dentro da continuidade desse capítulo 11, em determinado momento nós vamos ter o quê? Que vamos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. De amar ao próximo como a si mesmo. E aqui, quando nós vemos amar ao próximo como a si mesmo, nós temos uma condicionante. Ou seja, o amor ao próximo ele vai ser embasado exatamente no nosso amor próprio. De maneira que, num processo reflexivo, nós vamos ver a importância de nós nos amarmos. Mas não no sentido egoísta da questão. Não no sentido de querer tudo para mim, de querer sempre o melhor para mim. Esse amor, ele é efetivamente destituído de orgulho e egoísmo. Haja visto que esses três aspectos, eles não coincidem, eles são extremamente contrários. Como nos lembra Kardec, o orgulho e o egoísmo como situações que nos trazem dificuldade de avanço espiritual, dificuldade de adquirirmos virtudes, dificuldade de executarmos a nossa reforma moral. E o amor é exatamente o nosso ponto de chegada nessa existência. É a nossa busca. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí vemos a importância de nós nos amarmos. E este amor próprio, entre outras coisas, ele vai estar relacionado ao quê? Vai estar relacionado a nós cuidarmos do corpo e do espírito, a nós construirmos situações que ali adiante não nos trarão sofrimento. E aí, pelo processo natural da lei de causa e efeito, nós relembramos que tudo aquilo que nós construímos no bem, teremos a oportunidade ali adiante de experienciar isso no sentido do equilíbrio, no sentido de coisas agradáveis. Cada vez que infringimos a lei divina, cada vez que infringimos a lei de amor, naturalmente nós vamos experienciar essa construção. Então, desta forma, quem ama a si mesmo cuida exatamente dessas construções. Mas uma das expressões mais interessantes na nossa atual existência desta máxima, amar a si mesmo, é justamente o próprio aproveitamento da nossa existência. Aquele que se ama aproveita a vida. Aproveita a oportunidade que Deus está nos concedendo. Mesmo que essa vida talvez não seja, ou essa oportunidade não seja da forma que aquela pessoa gostaria. Amar a vida mesmo com as limitações e com aquelas situações que muitas vezes a gente gostaria de ter, mas não tem. Ou outras situações que nós temos, nos acompanham e nos fazem sofrer. Irmãos, as coisas são muito claras. Nada nos acontece por acaso. A justiça de Deus é extremamente perfeita, extremamente sábia. E se hoje nós estamos nesse processo reencarnatório, nessa oportunidade divina, passando por determinadas situações, certamente estas situações dizem respeito a nós, dizem respeito à nossa necessidade reencarnatória, e nós, muitas vezes, lá no nosso planejamento reencarnatório, antes de chegarmos aqui na roupagem física, escolhemos isso. Exatamente com o intuito de, através dessas dificuldades, evoluirmos. Através de limitações que muitas vezes nos são impostas, não nos agravarmos com relação à lei divina. E aí, então, dessa maneira, se apresenta esta oportunidade. E a reforma íntima, então,
brevemente nós vamos entrar nesse ponto, a reforma íntima é uma conquista a ser buscada por aquele que se ama. Porque ela vai efetivamente trazer o quê? Evolução, transformação, melhoria, novas e salutares experiências. Mas, nesse processo de reforma íntima, e aqui é importante que se faça uma breve definição a respeito de reforma íntima, em linhas gerais, de uma forma bem simples e bem objetiva, nós vamos colocar a reforma íntima exatamente como o quê? Como a superação de vícios e a aquisição de virtudes. E quando se fala em superação de vícios, não apenas, muitas vezes, naqueles que nós estamos tentando superar a ordem ou a nível material. O vício do alcoolismo, o vício do tabagismo ou outras situações, o vício da drogadição. Envolve também estes, mas envolve outros tipos e outras categorias de vícios que são tão danosas ao espírito quanto estes, que são exatamente a inveja, a maledicência, a mentira, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, entre tantos. Então, nesse sentido, a reforma íntima vem exatamente como o quê? A proposta de nós nos reformarmos intimamente é trabalharmos, de superarmos, de sublimarmos essas limitações momentâneas, esses vícios momentâneos. Mas, além disto, além desse processo de superação de vícios, nós adquirirmos virtudes. Então, começarmos a desenvolver, e usarei o termo não só desenvolver, mas despertar as virtudes que já estão em nós. Porque nós, na condição de espíritos, fomos criados para a perfeição, fomos criados para o amor, fomos criados para o bem. Não existe espírito que foi criado por Deus destinado ao mal. E aqui é importante destacar: o mal é apenas um estágio transitório da experiência evolutiva do espírito. Ou seja, um estado transitório, que pode a qualquer momento ser modificado, desde que exista a vontade para esta modificação. A respeito do item vontade, fica a sugestão de leitura. O problema do ser, do destino e da dor, capítulo 26, na obra de Leon Denis. Todo o capítulo abordando a respeito desta potência da alma, que é exatamente a vontade. Então, nesse sentido, a aquisição de virtudes é colocar para fora a nossa melhor essência. É colocarmos para fora aquilo que nós temos de melhor. E nesse sentido entra exatamente o que? O processo de vigilância. Será que eu sou assim ou será que eu posso ser melhor? O que eu posso trazer de bom nessa situação? Às vezes, em determinadas situações, eu me incluo em primeiro lugar nisso, em determinadas situações o melhor que a gente pode fazer é silenciar. Se não temos uma palavra construtiva a dar, se não temos algo que venha a trazer motivação para o bem, para a realização, vamos nos abster. Vamos nos abster da crítica destrutiva. Se tivermos algo bom a dizer, vamos expressar. Então, nesse sentido, a aquisição das virtudes, ela vai passando exatamente por esses processos. Pequenos processos, processos diários, hábitos positivos que nós vamos desenvolvendo e que nós vamos colocando em prática dia após dia. Irmãos, nesse processo que a gente está abordando aqui de vícios e virtudes, nós vamos perceber o quê? O que é um vício? O vício é fruto da repetição e a virtude da mesma forma. Então, quando nós começamos a repetir coisas saudáveis, talvez no começo seja difícil, talvez no começo seja estranho, mas à medida que nós vamos repetindo esses hábitos positivos, eles vão fazendo parte de nós, eles vão se tornando natural, eles vão vindo de forma natural, vão se tornando naturais, dia após dia. É a nossa caminhada, este é o aproveitamento da existência. A nossa existência, ela foi nos proposta exatamente para nós vivermos um dia de cada vez. Um dia de cada vez, tirando o máximo deste dia, vivendo ao máximo esse dia na sua intensidade, entendendo este dia como mais uma oportunidade. Ah, mas oportunidade de quê? A minha vida é tão monótona. Oportunidade de fazer diferente. A vida está monótona? Procura uma modificação. Ah, minha vida está sem graça, tem tédio. Procura algo que venha preencher isso.
E exatamente algo voltado ao bem, algo na sua forma construtiva. E aí então nós vamos começando a modificar, vamos começando a aproveitar cada dia na sua intensidade, vivendo um dia de cada vez. Muitas vezes, irmãos, nos esquecendo de preocupações que a gente projeta ali adiante. O futuro não chegou, é claro que nós vamos nos preparar com o futuro, mas muitas vezes nós exageramos nessa preocupação. O próprio termo diz, pré-ocupação, ou seja, antecede uma ocupação, antecede o real. Então, nesse sentido, viver cada dia. O que eu tenho de bom para viver nesse dia? Quais os motivos para mim me alegrar nesse dia? E se nós procurarmos com sinceridade, com amor, com carinho, nós vamos encontrar. Tudo aquilo que nós procuramos, nós encontramos. Tanto é que tem no Evangelho um capítulo que fala, buscai e achareis. Tudo que nós buscamos, nós encontramos, no aspecto positivo e no aspecto negativo. Tudo fruto das nossas buscas. Mas, nesse processo, então, de reforma íntima, de transformação para melhor, vai entrar o nosso tema central da proposta de reflexão, que é exatamente o autoconhecimento. Esta questão ela é muito bem embasada no livro, esse aspecto é muito bem embasado na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde trata exatamente do autoconhecimento. É perguntado, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vejamos que aqui está as duas coisas, ó. Se melhorar nessa vida, aquisição de virtudes, e de resistir à atração do mal, superação de vícios. Aqui as duas situações estão ligadas. Então, para nós alcançarmos isso, qual o meio mais eficaz? Os benfeitores da humanidade responderam. Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, nós buscarmos respostas não no externo, mas buscarmos as respostas dentro de nós. Não buscarmos muitas vezes a interação daquilo que está fora, mas nos inteirarmos e nos integrarmos conosco mesmo, nos conhecendo. E, nesse sentido, de forma prática, nós vamos ter o quê? Neste se conhecer. Vamos ter algumas situações que irão auxiliar. Esta resposta é assinada por Santo Agostinho e ali, no decorrer da resposta, ele vai nos informando da sua experiência quando encarnado. E nos conta ele que, ao término de cada dia, ele fazia uma avaliação daquele dia. Está ligado com aquilo que a gente comentou anteriormente, viver um dia de cada vez. Então ele trouxe exatamente essa questão, avaliar o dia. O que foi bom, o que foi ruim, o que foi positivo, o que poderia ter sido melhor, aonde eu acertei, aonde eu errei, aonde eu agi de forma equivocada. Então esta análise de um dia, e aí ele nos informa complementando. Conforme o teor da análise, ele, caso fosse um fato positivo, ele procuraria repetir esse ato na situação oportuna. Se fosse um ato negativo, onde ele tivesse incorrido em algum erro, em alguma situação que tivesse trazido prejuízo ao próximo e, por consequência, a ele mesmo, o que ele faria? O mais breve possível ele tentaria exatamente reharmonizar aquela situação, consertar, entre aspas, aquela situação. Seja com pedido de desculpa, seja com algo a nível material, mas de alguma forma ele tentava, com a maior brevidade possível, dar uma solução para aquela situação onde ele havia cometido o equívoco. Isto feito diariamente. E aí então, esta ferramenta, podemos assim usar o termo, proporcionou a ele um grande aproveitamento da existência. E aí quando nós vamos pensando no autoconhecimento, na autoanálise, é importante aqui nós citarmos um item que vai exatamente fazer a diferença nesse processo de autoanálise, que é exatamente o quê? A autoanálise, o autoconhecimento, ele deve ser realizado com sinceridade. Nós não temos por que mentir para nós mesmos. Então, quando nós estivermos nesse processo, vamos agir com a máxima sinceridade. Muitas vezes, em determinadas ocasiões, a gente vai trazendo algumas coisas para relevar, vamos tendo justificativas. Aliás, irmãos, pode ser a situação mais equivocada, sempre haverá justificativa. Então vamos nos abster dessas justificativas exatamente para as situações equivocadas.
Vamos ser severos, conforme o próprio Evangelho do Cristo nos traz, vamos ser severos com as nossas atitudes, e brandos, e caridosos, e indulgentes com as atitudes equivocadas do nosso próximo. Ou seja, vamos severamente analisar essa situação. E aí então, se nessa análise diária nós encontrarmos algo a ser corrigido, com a maior rapidez possível corrigir. Com a maior rapidez possível corrigir. Por quê? Porque quanto mais rápido nós corrigirmos, quanto mais rápido nós nos conscientizarmos desta situação equivocada, mais rápido nós vamos corrigir, tirar aprendizado e superar essa situação negativa. Ao passo que, se nós insistirmos que nós estamos certos, se nós deixarmos dentro de nós que o orgulho e o egoísmo impeçam nós de tomarmos uma atitude, como, por exemplo, o perdão, como, por exemplo, reconhecer que nós erramos, automaticamente nós estamos protelando, estamos empurrando ali para frente o nosso processo de mudança. E diga-se que cada vez que a gente protela um processo que pode ser modificado, naturalmente nós estamos construindo ali adiante desequilíbrios que nós vamos ter que experienciar. Então, o espírito encarnado que está buscando exatamente a sua melhoria, a sua reforma íntima, ele não vai se ater mais ao orgulho, ou ele vai procurar fazer com que as suas atitudes e decisões não sejam envolvidas pelo orgulho. E aí então, com a maior humildade, ele vai pedir desculpas, ele vai conceder perdão, ele vai reconhecer os erros, porque isso é o primeiro passo. E aqui uma reflexão que vem para mim em primeiro lugar. Irmãos, quando todo mundo estiver errado, e só nós estivermos certos, ou só nós termos essa impressão de que nós estamos certos, certamente é o momento de nós pararmos e refletir, porque é muito provável que nós estejamos totalmente equivocados, porém não estamos enxergando isso devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. Se nós queremos efetivamente aproveitar a nossa existência, nós devemos transpor essa situação. Não é vergonha para ninguém dizer que errou, não é vergonha para ninguém pedir perdão. Pelo contrário, é sinal de que está havendo ali uma busca. Mas o processo de autoconhecimento não é apenas para mostrar o nosso lado negativo. Afinal, nós já temos conquistas espirituais. E o autoconhecimento também é para lembrar das coisas boas que nós fizemos durante o dia, ou que estamos realizando na nossa existência, num processo mais amplo. E essas lembranças de coisas boas, esse constatar que estamos progredindo, serve para nós exatamente como incentivo para novas mudanças, para novas caminhadas, para novas propostas. A gente vai acertando aqui, acertando ali, e este acertar, ele naturalmente vai nos conduzindo a novas conquistas, vai nos incentivando a novas conquistas, mostrando o quê? Que nós podemos, que nós temos capacidade de nos modificar, que nós temos dentro de nós virtudes que precisam ser colocadas para fora, que nós temos potencial de realização. E alguns irão dizer, mas eu sou tão limitado, eu sou tão limitada. Vamos encontrar pelo processo de autoconhecimento as ferramentas preciosas que Deus nos concedeu nessa existência para fazermos uso dela. Talvez a pessoa não tenha aquela virtude que gostaria, aquela qualidade que gostaria, mas tem em si coisas que são úteis. Um abraço fraterno, uma palavra amiga, um auxílio material, um pensamento, uma oração. Tudo isso são formas de nós expressarmos esse lado bom que nós temos dentro de nós. São exercícios que nós vamos desenvolvendo. São usos, parafraseando lá a parábola dos talentos, são os talentos que Deus nos concedeu nessa oportunidade, sendo colocados em prática. Finalizando a nossa reflexão, a importância de novos projetos. O autoconhecimento nos propiciando projetos, sonhos, objetivos, metas. Muitas vezes essa meta pode ser estudar a doutrina espírita, a leitura de um livro, ou outras conquistas que muitas vezes a gente nem imagina que pode alcançar. Mas tudo é possível, irmãos. Esta vida é uma abençoada oportunidade que Deus nos concede. Talvez com limitações, talvez com dificuldades, mas ela aí se apresenta. Que possamos nós fazer o máximo uso de tudo aquilo que hoje nós temos como ferramenta. E que, através do autoconhecimento, nós venhamos a nos conhecer, a nos entender,
a nos amar, porque este amor, uma vez que nós que nós venhamos a desenvolver ele dentro de nós, naturalmente nós poderemos ir expandindo esse amor por todos que estão caminhando conosco, utilizando então do seguro caminho que Deus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muita paz a todos nós. Então, agradecemos Jesus, Pai amado, por todas as oportunidades de aprendizagem. Que todos nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres para ajudar na construção de um mundo melhor, através da nossa reforma íntima, cultivando a caridade e extirpando todas as formas de egoísmo. Assim, podemos auxiliar, emitindo vibrações de alta frequência, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem, enfrentando os desafios da vida serenamente, confiantes. Jesus está no comando. Não há temor, não há o que temer. Alegrai-vos, disse Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto, ser habitado. Aguarda-nos desafiador. Chegamos até aqui. Vamos dar mais alguns passos em sua direção. Deixa-nos preencher desse amor e concluir nossas tarefas nessa existência sempre com Jesus. Que assim seja.